Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa live. Sou o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico na Clínica Raulino e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E estamos fazendo essa live hoje para conversar um pouco sobre os preenchimentos de glúteo. Então, vimos nos últimos dias, nos noticiários, o caso desse médico que não é um especialista e que submeteu uma cliente, uma paciente, com preenchimento e acabou tendo aí o óbito da cliente. E o Dr. Bumbum, todos sabem o caso, ele submeteu essa cliente a procedimento no apartamento, na cobertura dele, e sem nenhuma estrutura de segurança. Então, o objetivo é a gente conversar e deixar um alerta sobre os preenchimentos, sobre quais as medidas cabíveis para você se resguardar desses riscos e o que você deve fazer para uma cirurgia plástica ou um procedimento estético seguro. E no final a gente pode conversar também das opções cirúrgicas. Então, você tem as opções de lipoenxertia, a opção de prótese de glúteo, que são opções que o cirurgião plástico acaba preferindo. Em geral, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os cirurgiões plásticos acabam evitando um pouco a indicação dos preenchimentos, preenchedores definitivos e o próprio hidrogel que foi utilizado aí pelo Dr. Bumbum e que acabou tendo a complicação que todos escutaram nos noticiários. Então, esses preenchimentos, eles não são proibidos. Então, o Metacrio, o próprio hidrogel, são produtos que são aprovados pela Anvisa, o nosso órgão regulador, mas que indicamos apenas em pequenas quantidades e, em geral, para pequenos defeitos, pequenas deformidades, pequenas alterações de contorno do corpo, pós-trauma, pós-sequelas cirúrgicas, onde você tem lá uma depressão no glúteo ou em outras partes, e você faz um preenchimento, um procedimento que pode ser feito em consultório, mas com todos esses requintes de segurança. Então, o principal que me chamou a atenção nesse caso, Dr. Bumbum, foi a total irresponsabilidade, a vulgarização dos procedimentos estéticos, sendo feitos em um apartamento, sem nenhuma condição de higiene anestésica, nenhum preparo do cliente antes do procedimento. É claro que a gente sabe que tanto a cirurgia quanto os procedimentos estéticos, eles têm complicações que devem ser bem conversadas com os clientes e sempre pesadas antes de você se submeter a um procedimento. E o que me chamou e me chama a atenção até hoje é o número de pessoas que vão atrás de médicos que não são especialistas na área. Então, esse doutor Bumbum não era nem cirurgião plástico, nem dermatologista, nada. E, pelo que a gente viu nos noticiários, tinha muitos clientes, e inclusive fez, hoje, o procedimento às 10 da noite, no apartamento, de um sábado. Então, devia estar fazendo muitos procedimentos naquele dia. E me chamou muito a atenção isso, e eu resolvi fazer essa live. Vou deixar alguns vídeos depois no YouTube e no nosso canal da Plástica, no próprio Facebook, respondendo perguntas dos nossos assinantes e do pessoal que me acompanha. Pois bem, os preenchimentos, eles, como eu falei, eles não são totalmente proscritos do nosso arsenal terapêutico. A gente pode fazer um preenchimento, mas como eu comentei,
em pequenas quantidades, bem indicado, e não em grandes quantidades, quando é necessário, por exemplo, você fazer para o glúteo. Então, em geral, para você aumentar, então um aumento considerável dos glúteos, você vai precisar de 150, 200 ml em cada lado. Então, é uma quantidade muito grande. O risco de você, às vezes, pegar um vasinho, que foi o que aconteceu, nesse caso aí fatídico, de pegar um vasinho com uma quantidade tão grande que foi injetada e você acabar causando uma trombose e levando aí a um quadro extremamente arriscado, né, e severo, e levando à morte. Então, quando eu converso, quando chega uma cliente aqui no consultório me perguntando, Eduardo, eu quero aumentar o meu glúteo, quero fazer um preenchimento com metacrio, com qualquer outro tipo de preenchedor, né? A gente sempre fala dessas contraindicações e comenta, então, o que é usado hoje em dia para aumento de glúteo. O quê? O preenchimento, ele pode ser feito desde que você tenha uma técnica correta de ser aplicado, você tem toda a formação para isso, né? Então, buscar um especialista, eu acho que é o básico. Então, nesse caso, pecou muito por toda a estrutura, a falta de estrutura e a falta de consideração, né, para a segurança da cliente. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem as principais indicações seria a prótese glútea. Então, aqui tem um exemplar de uma prótese glútea. Esse, no caso, é uma prótese de 330, então, uma prótese que é considerada média, uma prótese redonda, e que ela é um pouquinho diferente da prótese de mama, questão de formato e de base, né? A prótese de glúteo ela é mais larga, a de mama um pouco mais estreita, então ela preenche uma área maior, mas a projeção dela ela é menor. Então a da mama ela dá uma projeção muito maior do que a de glúteo. Em geral, quando a gente indica uma prótese de glúteo? Quando a gente tem a necessidade, ou a cliente quer um grande aumento e não tem áreas doadoras de gordura. Então, a gente dá preferência hoje pela lipoenxertia, onde você faz uma lipoescultura. Vocês sabem que eu trabalho com lipoescultura ultrassônica, onde a gente faz o processo de alta definição e a gente retira essa gordura, filtra e então aplica tanto na parte superficial como na musculatura glútea, fazendo o aumento do glúteo dessa forma. Mas é claro que isso exige uma técnica, um conhecimento de anatomia e uma experiência para ser feito. E mesmo assim não está ainda... Você tem riscos desses procedimentos que devem ser comentados com o próprio cliente e ser ponderados, né, o custo-benefício disso. Evitar os exageros. Mesmo quando fazemos a lipoenxertia com gordura, em quantidades moderadas, evitando os exageros. A prótese, ela pode ser também mesclada com a gordura, então a gente tem tanto só o procedimento com o implante, o procedimento com a lipoescultura, onde você define já o corpo todo, e você tem aí, né, um preparo da gordura aplicando, né, no glúteo, e você pode mesclar os dois procedimentos, tanto, Eduardo, eu quero ainda um resultado ainda maior, você pode colocar a prótese e ainda completar fazendo um enxerto de gordura. Muitas clientes me perguntam, mas o enxerto ele não sai, ele não é consumido com o tempo. Então, existe todo um preparo, uma técnica, e em pacientes que são tabagistas, a pega dessa gordura, que é um tecido vivo, às vezes fica um pouco mais dificultada. Mas, em geral, a gente tem um percentual muito grande de pega desse enxerto de gordura. No começo, existe um inchaço, depois uma diminuição dessas células de gordura, porque são células, e depois de 6 meses você tem aí uma estabilização.
As vantagens do enxerto de gordura são essas: você não precisa trabalhar com nenhum material aloplástico, um material diferente do seu organismo, você está trabalhando com gordura do seu próprio organismo, então, questões de reações, né, ao produto você não tem, é a sua própria gordura. Essa gordura, ela tem um porém que ela é um tecido vivo, então ela aumenta e diminui também conforme o seu ganho ou perda de peso. Então, se você ganha 10 quilos, o seu enxerto glúteo ele vai aumentar também. Ou, ao contrário, se você perde muito peso, o volume final, o resultado da enxertia glútea pode diminuir. Então, eu veria essa como uma desvantagem. Você tem que fazer o procedimento e ter uma certa constância no peso, ou variar ali 1 ou 2 quilos, que é o normal, né? Uma pequena variação não tem nenhum efeito. Já o implante glúteo, então, você tem a desvantagem que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, com um pós-operatório um pouco mais arrastado, mais dolorido do que o enxerto, mas ela não tem variações, né, com o seu peso, então ela vai permanecer aquele resultado por um longo prazo. Em geral, temos esses 2 procedimentos que são os mais indicados. Prótese glútea e lipoenxertia de glúteos. Temos também essas complicações, tanto na lipoenxertia você pode ter uma trombose, né? Por isso que procurar um especialista é fundamental, ter todo um conhecimento técnico, uma experiência, para diminuir ao máximo esses riscos. A própria trombose deve ser evitada por os exageros. Então, evitando os exageros, você também tem ali uma diminuição dos riscos de trombose na lipoenxertia, por exemplo. Já na prótese glútea, as complicações são outras. As complicações podem ser relacionadas a infecções, porque é feita uma incisão na dobrinha entre os glúteos. A gente chama de a dobra interglútea, e ela é muito próxima ali à região anal, onde pode ter uma bactéria, e sempre é uma região contaminada, e que pode levar a um quadro de infecção do implante. Então, isso tem que ser levado também em consideração, como também os deslocamentos. O implante glúteo ele é colocado no meio da musculatura, então, ao invés que muitas pessoas pensam, não, é colocado superficialmente. Ele é colocado como uma técnica de sanduíche hoje em dia, no meio da musculatura glútea. O músculo glúteo hoje a gente sabe que é o músculo mais espesso do corpo humano, pode chegar até 6 centímetros em atletas, em homens, e você coloca no meio desse músculo, o que deixa o resultado hoje mais natural. Mas, ao mesmo tempo, existe um período de recuperação, ali em torno de 60 dias, onde você deve evitar de fazer esforços muito grandes, academias, onde você tem que pode ter o risco de deslocar esse implante. Então, pessoal, deixem ali as suas dúvidas. Esse foi um breve esclarecimento, né, sobre esse caso fatídico aí que a gente escutou nos noticiários, sobre o preenchimento, né? Então, deixem suas perguntas, vou ter o maior prazer em respondê-las. Esse mesmo vídeo vai estar no YouTube depois, e vai permanecer aqui no nosso canal da Clínica Raulino e no canal da Plástica. A todos, um grande abraço e até a próxima.